Sejam bem-vindos ao podcast Saúde Perfeita. Pessoal, esse é o nosso episódio número 1. O objetivo do podcast é ter uma conversa com o público em geral, né? Não é exatamente para ser algo muito tecnicista, muito técnico, com citações bibliográficas, né? A gente não está, a princípio, querendo dar aula para outros profissionais. A gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis para falar sobre esse tema. O nome de propósito, ele foi um nome para ter um impacto, né? Para chamar a atenção. A gente sabe que a perfeição só Jesus, Sim, né? Mas eu acredito que no sentido de um projeto de vida, onde você busca a melhoria contínua, é algo que eu tenho para mim, para todas as facetas, né? Para todos os aspectos da vida. Eu acho que é uma busca que a gente tem para nós que trabalhamos na área de saúde, tá sempre buscando melhorar nos aspectos básicos, que envolvem a nutrição, controle do estresse, atividade física, né? A medicina preventiva. Então, o podcast Saúde Perfeita começa assim. Eu estou aqui hoje com o Cristiano Sampaio, que vai me acompanhar aqui nesse primeiro episódio. Grande parceiro lá do Centro de Excelência Física de Brasília, um nutricionista. Mas antes de falar com o Cristiano, eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre a proposta do podcast. Então, veja, a ideia, que inclusive quem me ajudou a desenvolver foi o Cristiano, seria a gente poder abranger o máximo possível de temáticas ligadas à área da saúde, sim. né? Então a gente vai falar de medicina preventiva, a gente vai falar de endocrinologia, nutrologia, ortopedia, a fisioterapia e a osteopatia, psicologia, nutrição esportiva, nutrição Sim. funcional, nutrição comportamental, suplementos alimentares, tá? É uma área que eu tenho uma experiência aí de mais de 20 anos. E eu considero suplementos hoje vitais para a grande maioria das pessoas, Sim. dividindo eles entre o suplemento enquanto uma forma de substituir o alimento, o suplemento como uma forma de complementar as deficiências nutricionais, Sim. né? O suplemento como uma forma de melhorar a performance física e cognitiva. Atividade física, personal training, vamos falar de atletas de alta performance, né? Uma área que eu também tenho uma certa bagagem, né? Atletas de alto rendimento, né? Fisiculturismo, exames laboratoriais, mapeamento genético, mineralograma, calorimetria indireta, avaliação física, bioimpedância e antropometria. Esses são alguns dos temas que eu anotei aqui para vocês verem que vai abranger bastante coisa, tem muito assunto, muito convidado para a gente trazer, né, Sim. Cristiano? Sim. Tem muita gente para a gente bater um papo aqui. A ideia é que seja, então, novamente reforçando, um papo bem descontraído, que a gente possa realmente falar com o público, ser mais didático, Sim. menos, né, tentar evitar um pouco o tecnicismo que acaba muitas vezes assustando as pessoas por elas não entenderem do que a gente está falando, né? Como nós somos profissionais especializados, a gente vai ter esse cuidado, a gente atende o público, né, há muitos anos já, eu e Cristiano, então a gente vai ter o cuidado de poder estar se comunicando de uma forma que fique fácil para todo mundo compreender. E mostrar essa interação da saúde num todo, né, Fábio? Porque quando a gente fala saúde, como assim saúde? Saúde envolve tudo: corpo, mente, alma, espírito, em relação a tudo. Digamos que as nossas emoções, elas conseguem modificar as moléculas do nosso corpo. Você imagina um medicamento, por exemplo. O medicamento, ele modifica algumas moléculas no seu corpo quando você a toma. Então, se as nossas emoções conseguem modificar as moléculas do nosso corpo, os nossos neurônios trabalham assim, trilhões de vezes por segundo, por minuto, e isso faz com que as nossas moléculas sejam modificadas, faz com que a gente produza enzimas, produzimos neurotransmissores, Perfeito. e tudo isso vai envolver a sua saúde. Vai envolver um desvio metabólico, vai envolver alguma coisa relacionada à sua saúde. Então, o foco é esse. O foco é mostrar a saúde num todo, com todas essas vertentes que o Fábio acabou de falar. Cara, legal. E você já tocou num tema aqui que eu, até nesse final de semana lá no curso que a gente participou, eu tava falando disso aí. O que é saúde
para você, né? Para você que eu digo assim, para você, né? Porque muitas pessoas entendem saúde como não ficar doente. Sim. Mas será que é só isso, ter saúde? Ou será que ter saúde, além de você não ficar doente, é você conseguir ter o máximo da sua performance Sim. nessa estrutura corporal maravilhosa e divina que nós recebemos, né? E graças a Deus, a gratidão aí já é algo que afeta todo o aspecto mental. E como Sim. você muito bem colocou, se você é uma pessoa que pratica gratidão e tem pensamentos positivos, isso vai afetar a sua saúde física, não é, Cristiano? Isso mesmo. E isso envolve vários aspectos, diretos e indiretamente, né? Envolvendo ânimo, envolvendo produção de neurotransmissores, igual você falou. Então, existem neurotransmissores que são produzidos ali através de impulsos, né? E eu preciso de substrato para tudo aquilo, para a produção de todas essas coisas. Eu preciso de substrato para produção de neurotransmissores, de hormônios, de proteínas e de etc. Tudo isso eu preciso de substrato. De onde vem esse substrato? Vem da alimentação, vem das coisas que a gente consome, vem de suplementação, né? Então tá tudo envolvido sim nessa parte relacionada à alta performance, nessa parte relacionada a estar de uma maneira em que seu corpo funcione numa totalidade ali bem. Maravilha. Então, antes de começar aqui, a gente vai dividir basicamente esse primeiro episódio em duas etapas. Eu primeiro vou fazer aqui uma espécie de entrevista com o Cristiano. Ele tem uma história de vida, cara, muito legal. Eu gostaria que você contasse, assim. Eu acho que a tua história de vida ela é inspiradora, mas antes disso, né? Então a gente vai fazer basicamente duas etapas. Primeiro eu com o Cristiano, depois a gente faz um bate-bola aqui dele comigo. Mas inicialmente eu queria então falar sobre. Já falei sobre a proposta do podcast, agora eu queria falar sobre os nossos patrocinadores, tá? Sim. Então a gente vai ter dois patrocinadores já iniciando esse projeto conosco. O primeiro deles é o Centro de Excelência Física de Brasília, o Cefis, né? O Cefis é um sonho realizado, né, para eu que estou na área já aí há quase 30 anos, cuidando da saúde dos outros, dos atletas, da minha própria, né? E com uma visão da medicina preventiva e integrativa, com alguns pilares assim bem definidos em relação a um foco no relacionamento com os clientes. Eu sempre gosto de chamar de clientes e não de pacientes, que a própria etimologia da palavra difere um pouquinho o que a gente pretende fazer lá. Né? O paciente é uma pessoa que está precisando de cuidados e, né, quando a gente está doente e vai para o hospital, você realmente precisa de ter paciência. Mas a ideia no Centro de Excelência Física de Brasília, Cefis, é que a gente possa tratar as pessoas de uma forma preventiva, né? Um foco em longevidade e alta performance. Lembra, Cristiano, desse nosso... Esse até seria o nome do podcast, né? Sim. Alta performance com longevidade, tá? Então esse é o Cefis, tá aí com a gente, né? Eu atuo lá, eu atuo lá como diretor técnico e diretor geral, diretor de marketing, e a diretoria de RH estão sobre a minha responsabilidade. E o Cristiano está desenvolvendo um excelente trabalho lá na área de nutrição. E esse é o Cefis, tá, galera? @CefisBSB. Vocês vão encontrar no Instagram. E o site é o cefisbsb.com.br, tá? Show de bola. Segundo patrocinador nosso, Mundo dos Suplementos. Pessoal, a área de suplemento é uma área que eu iniciei ali no final dos anos 90. Era uma época que a gente tinha muito pouco recurso de suplemento. O Whey Protein entrou no mercado em 92, né? Ainda não tinha chegado no Brasil ainda, estava tudo no início, você tinha muito pouca coisa disponível, muito poucas lojas, as lojas eram extremamente especializadas. E eu, como estou no fisiculturismo desde 95, em competições, eu já estava bastante envolvido com a nutrição esportiva, me interessava muito o assunto do suplementação e, enfim. Então, essa é uma área que a gente tem propriedade para falar. O Mundo dos Suplementos, hoje ele é a loja com as melhores avaliações do Google do Distrito Federal, tá? O site é o mundodosuplementos.com.br. O Instagram, Mundo dos Suplementos.
E a ideia aqui, assim, de forma bem resumida, é que a gente possa filtrar o mercado de suplementos e trazer para os nossos clientes aquelas marcas e aqueles produtos que a São gente bons, sabe de que confiança, são bons, que são con- que são confiáveis confiáveis. e que têm respaldo científico, Sim, sabe? Então a gente sabe que é uma área onde se usa muito marketing, às vezes de uma forma negativa, né? Com promessas que não se podem cumprir, com produtos que apresentam alguma coisa no rótulo e outra coisa sim. dentro. Então, basicamente, a ideia do Mundo Suplementos foi isso: a gente poder trazer para o mercado os melhores produtos, tá? Com entrega grátis, cashback, tem uma série de coisas lá. E a gente vai falando um pouquinho mais disso aí com calma, tá? Perfeito. Então vamos lá, eu queria começar agora apresentando o Cristiano e vou pedir para ele se apresentar também. Perfeito. Então, assim, o Cristiano, cara, eu conheci, assim, o Cristiano primeiro ele veio para mim indicado pelos nossos amigos lá do Laboratório do Vale, lembra disso? Lembro sim. E eles estavam me visitando, apresentando os produtos e eu pedindo indicação de profissionais. Eu falei, pô, esses caras visitam muita gente, né? É, Eles vão certeza. saber indicar. Ele, pô, você tem que conhecer o Dr. Cristiano, tal e tal e tal. Aí eu, beleza. Aí guardei aquela informação. E depois eles voltaram e reforçaram. Cara, o Dr. Cristiano, o cara é muito bom, você tem que conversar com ele e tal. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem aqui pra esse Cristiano. E aí mandei, a gente conversou. Ele, primeiramente, bateu um papo lá com o Marcelo Pontes, que é um outro grande profissional, um Grande nutricionista nosso profissional. lá. E o Marcelo gostou muito dele também. Eu falei, pô, então agora vamos sentar para conversar. E assim, cara, de cara, a gente, com os anos de vida, a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência, trabalhando com muitas pessoas, né? E eu gostei muito do Cristiano. A gente teve realmente uma sinergia ali desde o início. E a história de vida do Cristiano me chamou muita atenção, cara. Porque ele começou realmente lá de baixo, sabe? Então, eu acho que vale a pena aí você começar contando um pouquinho dessa história. Só para finalizar a minha primeira apresentação aqui. Então, o Cristiano, nutricionista com pós-graduação em nutrição clínica, ortomolecular, biofuncional e fitoterapia, tá? Especialista em modulação intestinal. Isso aí dá um podcast inteiro, né, cara? Dá sim. Intestino, a gente quase não falava de intestino 20, 30 anos atrás, né? A gente achava que bactéria era coisa ruim, né? Mas, então, o Cristiano tem uma especialização nessa área aí, que é uma área hoje que está muito em alta. E, Cristiano, então, vou pedir para você se apresentar agora e contar essa tua história ali do começo de tudo, que eu achei muito bacana, para mim foi muito marcante, cara. Não, perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado pela apresentação. Eu sou o Cristiano Sampaio, sou esposo da Cleusa, pai do Benjamin e do Juan Vitor, né? E minha história, você começou como eu começo nas minhas consultas, Fábio. Geralmente eu peço para as pessoas falarem a história delas. Me conta a sua história. Às vezes as pessoas até assustam. Não, é um nutricionista pedindo para contar a minha história. É porque eu tenho uma visão meio que holística, sabe? Tem que Isso. ver num todo, porque é um todo que influencia na saúde. Então quando eu chego para consultar, eu pergunto, me conta a sua história aí, como é que eu posso te ajudar? E a pessoa começa a contar a história e dali eu sei como é que tá a vida dela relacionada à alimentação, à saúde, esporte, etc. Que tudo envolve a saúde. Emoções, tudo Emoções, mais. principalmente também. Então, perfeito. Minha história é o seguinte, eu não sou de Brasília, né? Eu sou do Nordeste, sou do Ceará. E eu cheguei aqui com 18 anos. Cheguei aqui com 18 anos e meu primeiro emprego aqui foi ajudante pedreiro. Fui ajudante pedreiro, trabalhei acho que 2 meses e ralei pra caramba. Você veio sozinho, veio sem a família, você Eu deixou o vim, eu pai e mãe vim, lá e isso, eu vim veio, sozinho, mas minha tia morava aqui. Eu morava com minha tia. você veio batalhar Eu aqui, vim batalhar, ganhar a vida. justamente, ganhar a vida. Então, fui ajudante pedreiro acho que 1 mês ou 2 meses. E depois disso eu fui ser garçom num restaurante. Trabalhei acho que 4 meses de garçom. Depois disso fui ser motoboy. Trabalhei um bom tempo de motoboy, se eu não me engano, um ano mais ou menos, numa drogaria. E na drogaria fui ser vendedor. Vendedor fui ser gerente. E de gerente comecei a estudar, comecei a fazer nutrição e trabalhar. E passei por outros empregos antes de me formar, de outros empregos. E me formei, depois que eu me formei, comecei a trabalhar em um emprego de dia e à noite eu trabalhava de nutricionista. Até quando eu comecei a trabalhar só de nutricionista. Mas é interessante, porque você cria você cria uma bagagem dali de vivência com tudo.
quando você vem lá de baixo, você sabe como é que funcionam as coisas, você sabe de onde você veio, você tem uma atenção maior com as pessoas. Eu acho que isso faz parte da sua formação profissional, faz parte ali da sua formação como pessoa. Steve Jobs falava que tudo que você aprende na vida, você utiliza para aquele propósito que você tem. O propósito que você escolhe fazer para ajudar as pessoas. Eu penso assim também, que Deus te dá um dom ali para tu ajudar as pessoas de algum tipo, de algum jeito, para você melhorar a vida das pessoas. E é o que eu carrego para mim. Eu quero melhorar a vida das pessoas. Então, eu escolhi nutrição e comecei a estudar. Só te interrompendo, você estava contando a história, eu lembrei também do discurso do Jobs famoso, né? Sim, Que ele fala que só lá depois que você vive mais um pouco, que você olha para trás, que você vai entender sim, por que você teve que passar pelos empregos e ter a experiência que você sim, teve, porque no momento, às vezes, parece que é inútil, né? O tempo perdido. Tipo assim, tive um emprego aqui, X, sim. e, cara, agora eu saí desse emprego, pra que eu trabalhei nesse lugar? Não serviu de nada. E depois, cara, você começa a conectar os pontos. Ele fala dessa conexão, você Sim. começa a conectar os pontos, né? E isso é muito Interessante. legal. Eu queria saber por que você escolheu a nutrição. Vamos lá. Eu trabalhava em drogaria e gostava da área da saúde. Gostava muito da área da saúde. E passei a pesquisar sobre nutrição. E às vezes a pessoa tem uma ideia um pouco vaga de que se trata. E eu achei a profissão uma profissão muito bonita, sabe? No sentido de ajudar a vida das pessoas através da alimentação. Na época que eu comecei a fazer, a vibe de alimentação saudável ainda não era tão forte igual é agora. Mas eu já pensei lá na frente, sabe? Nessa questão de mudar a vida das pessoas através da alimentação e da nutrição. Perfeito. Eu, Fábio, desde o primeiro semestre de curso, eu costumo falar que eu peguei um bom hábito. Eu formei e tinha um outro aluno que formou junto comigo, que já tinha feito uma graduação. E um dia ele me chamou no primeiro semestre. Cristiano, vamos comprar um videocurso, cara. Um curso de vídeo de bioquímica. Eu, bora, cara. E eu peguei esse hábito de fazer aulas, assistir aulas por fora do curso. Então me interessei tanto por bioquímica, como por fitoterapia, como por nutracêuticos, suplementação. Aquilo ali me fez brilhar os olhos desde o primeiro semestre de nutrição. E eu creio que isso fez uma diferença na minha vida profissional, em relação ao atendimento, em relação à suplementação e todo o resto. E através disso, passei a estudar mais sobre essa funcionalidade do corpo em relação à bioquímica. Bioquímica é algo maravilhoso que você se apaixona quando começa a estudar como que funciona o organismo de acordo com as moléculas. E através disso eu fiz uma pós-graduação em nutrição ortomolecular também. Depois de formado, comecei a atender e fiz uma pós-graduação em nutrição ortomolecular. O que seria ortomolecular? Ortomolecular é o estudo da funcionalidade das moléculas no nosso corpo. Então, o que ela estuda, o que ela aplica? Ela estuda e aplica o que as moléculas do nosso corpo elas têm que estar num determinado equilíbrio. Que se houver uma falta ou um excesso de alguma coisa, é como se o nosso corpo fosse uma grande usina bioquímica. Que se tiver pouco substrato, vai funcionar ruim, e se tiver um excesso de substrato, também vai funcionar ruim também. E se tiver alguma coisa atrapalhando naqueles substratos, também vai ocasionar algum problema. Então, a nutrição ortomolecular me fez ver com mais detalhe o funcionamento do corpo em relação aos nutrientes, às moléculas, nutracêuticos, fitoterapia e etc. Perfeito. Através dessa visão, eu comecei a estudar também mais a questão do intestino. Então, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-emagrecimento, intestino-doenças, intestino-saúde. Porque, igual você falou, dá um podcast só de intestino, dá vários, na verdade, não só um. Eu achei legal me chamou a atenção você falar sobre o teu interesse, já no período da faculdade, de estar buscando cursos extracurriculares, correto? Sim. Ou seja, não era sua obrigação, você, Não. por conta própria, falou, cara, eu vou estudar mais um pouco. Eu acho que isso é mais um exemplo, cara, sabe, Quando você se dedicar, vale a pena. Exato, de não fazer o mínimo, sabe? A gente fala muito disso, né? Tem muita gente que pensa, vou
vou levando com a barriga aqui, passo com MM, Hum. né? E tá tudo certo. Ou no trabalho a gente vê isso também, né? Profissionais e funcionários que muitas vezes estão realmente não estão interessados em dar mais além do que o mínimo. Sim. Né? E eu acho que isso tem um preço que você vai pagar, né, em algum momento. E eu acho que você está demonstrando aqui o inverso, né? Quer dizer, uma pessoa que a princípio teve uma condição de vida já mais difícil, Sim. né? Porque você teve que buscar trabalhar para pagar a sua faculdade, fazer. Mas você, a hora que entrou, você falou, agora eu vou agarrar isso aqui, cara, e vou me tornar um cara diferenciado, né? Sim. Ótimo. Então, isso me fez olhar mais em relação a outros tipos de protocolo, que essa questão da modulação intestinal, um curso também de extensão que eu fiz, e me fez abrir um mundo ali de estudos, de correlação entre intestino e várias coisas no seu corpo ali, que é algo impressionante, e também me fez estudar outras coisas também. Eu recentemente estou trabalhando com pessoas que têm TDAH. TDAH. Que existe uma fisiologia da patologia ali, da doença, do transtorno, na verdade, não seria uma doença, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e como eu posso ajudar essas pessoas a desenvolverem mais atenção, ânimo e tirarem ela do efeito de looping, que a pessoa que tem TDAH entra num loop aí, não consegue fazer atividade, procrastina e faz com que não desenvolva as suas tarefas. E eu descobri que eu posso ajudar essas pessoas também através da alimentação, através da suplementação, através de fitoterapia. Ô, Cristiano, então isso quer dizer que eu suponho que você tenha casos reais de pacientes que tiveram o diagnóstico médico de TDAH e talvez tenham sido direcionados para uma medicação, que eu acredito, e você vai me confirmar agora, que muitas das vezes você consegue tratar, né, aquela situação com estratégias nutricionais de suplementação, Sim. né? Tem um caso interessante, Fábio, até um desses casos que mais me impactaram, né? Existem vários que me impactaram já na nutrição, mas um dia uma mãe chegou com a sua filha de 8 anos no consultório e tinha acabado de ter o diagnóstico de TDAH, né? E tinha vindo procurar ajuda porque não queria que a filhinha tomasse medicamento, a filhinha estava triste, etc. E entraram no consultório, me explicaram, ela me contou a história dela, disse que a filhinha estava ruim nas notas, na escola, e pediu ajuda. E eu entrei com a suplementação, entrei com um plano, um protocolo nutricional propriamente para isso, e 2 meses depois a mãe voltou no consultório super feliz, e aquilo me emocionou, talvez um dos casos mais impactantes. Me emocionou porque a mãe veio agradecer, porque a vida da filha dela tinha mudado. A vida da filha dela tinha mudado. Ela não tirava nota boa na escola, e por isso ela não tinha tanta amizade. Com aquela alimentação, suplementação, a filha dela passou a entender mais as coisas, a ter mais foco e atenção, porque quem tem TDAH tem dificuldade no foco de atenção e ânimo. Então, ela passou a ter mais foco, mais atenção, e com isso ela passou a tirar nota boa na escola, passou a fazer amizades na escola. E além dela fazer o dela, ainda ajudava as pessoas a fazerem também as tarefinhas de casa. E aquilo me impactou muito, sabe, Fábio? Incrível, cara, Me incrível. impactou. É você realmente mudar definitivamente a vida de uma pessoa para melhor. Sim, sim. Isso eu acho que a gente que trabalha na área, eu tenho histórias assim também, cara, é muito gratificante. Né? Muito gratificante. Muito gratificante. Não tem dinheiro que pague você, cara, ter uma história dessa para poder contar. E eu fiquei curioso, assim, para saber, nesse caso, pode ser até esse caso especificamente, que tipos de estratégia você utilizou para obter esse resultado. Pronto. Sem, claro, a gente não quer de forma nenhuma prescrever nada Sim. aqui, mas utilizar casos reais para vocês entenderem que tem muitas alternativas de estratégias naturais para prevenção e tratamento de doenças. Né? Esse é um objetivo nosso, né, Cristiano? Porque a gente vê hoje já existe um problema de automedicação Sim. na nossa sociedade.
Então, assim, a pessoa tem uma dor de cabeça, eu quero também. A pessoa tem uma dor de cabeça, ela dá um remédio. Tô com uma coceira, me dá um remédio pra Sim. alergia, me dá um antialérgico. E não se busca a causa do problema, né? Justamente. Então, A me conta nutrição dessa história um pouquinho ortomolecular é mais isso aí também. do intestino e desse TDAH da criança. Perfeito. Aquilo que a gente falou, que uma coisa leva a outra. Se essa vivência, os estudos, eu comecei a estudar uma coisa porque estudei outra e fui atrás de outra porque eu já sabia de alguma coisa e isso é interessante. A nutrição ortomolecular nos dá essa visão de querer estudar a coisa na raiz do problema. Então, exatamente nesse caso, o protocolo utilizado é a retirada de alguns alimentos que potencializam a ansiedade, potencializam a hiperatividade. Alimentos esses como farináceos, derivados de leite, também fazem isso. E quem é TDAH, ele tem uma dificuldade na conversão de B6 em piridoxal 5-fosfato. Esse piridoxal 5-fosfato é a molécula ativa que é coprodutora de dopamina. Uhum. Então, o que é o TDAH? Quem é TDAH tem uma dificuldade na produção de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela vontade de fazer as coisas, responsável por sentimento de prazer nas coisas. Então, quem é TDAH tem um estoque, uma produção menor de dopamina. Então, ela não consegue ter foco. Foco e concentração fica Concentração difícil de fica ter. difícil, Entendi. justamente. Uhum. Então, existem algumas vertentes que nos ensinam como fazer o seu corpo produzir mais dopamina. Então, a deficiência de zinco faz isso, a deficiência de magnésio também faz isso e de outros nutrientes também. Então, o que a gente faz? A gente regulariza aquela questão, tira aquela alimentação que está fazendo... Tá Está inflamando. inflamando, está fazendo a pessoa entrar naquele processo ali de looping e entra com a suplementação. Fábio, é algo assim mágico. Eu já vi relatos de crianças que, do mesmo jeito dessa filha da minha paciente, dessas duas pacientes, mudaram da água para o vinho em relação ao conhecimento, ao aprendizado, quando regulou a questão da alimentação e suplementação. Por quê? Quem é TDAH tem um pensamento acelerado, sabe, Fábio? Então, a galera... Aliás, aproveitando essa colocação sua, tem até uma discussão agora na área, né, de medicina específica da parte de psiquiatria e psicologia, porque muitos diagnósticos de TDAH são, na verdade, a pessoa com um pensamento muito acelerado, né? Sim. A gente está num momento hoje da sociedade moderna onde a informação tá te bombardeando Sim. o tempo inteiro. Você fica com raiva quando alguém não te responde na hora, né? Cara. Virou cultura ali já. Você manda um WhatsApp, se a pessoa olhar e não te responder instantaneamente. E a cabeça acelerando e a pessoa pensa muito rápido e tal. Isso mesmo. Então, existem 3 tipos de TDAH. TDAH é o tipo de hiperatividade, é o tipo desatento, e o terceiro tipo é os dois juntos. Entendi. Só que o que é interessante, essa questão do TDAH também dá um podcast só para ele, sabe, Fábio? Essa questão do TDAH, às vezes a pessoa não sabe, mas existem, assim, diversos sintomas que dizem se a pessoa tem ou não. Claro que é só com um laudo para diagnóstico que é feita essa questão. Mas se você tem algum sintoma relacionado à desatenção, tá conversando com a pessoa, olhar do lado, passar uma cor verde ali, se lembrar do time e tal, parar a conversa, tem dificuldade de concluir um curso e etc., tem dificuldade de começar uma atividade e terminar. Tudo isso é sintoma de TDAH. E um dos principais, que as pessoas não sabem, um dos principais sintomas de TDAH é falta de ânimo. Sabe aquela falta de ânimo? Cara, não, já deu, não tô querendo fazer nada, não quero fazer mais, não quero treinar, por exemplo. Não quero estudar, não quero não, cara. E é até confundido com depressão, pra você ter uma ideia. Uhum. Então, esse ânimo tem a ver com a dopamina. E talvez seja um dos principais sintomas das pessoas que têm TDAH. Porque às vezes a gente pensa, TDAH, hiperatividade, é aquela pessoa que é agitada, etc. É verdade, você tem uma tendência a pensar que a pessoa é muito agitada, mas nem sempre é o caso, né? Isso mesmo. Então, tem essa parte do TDAH que me impactou bastante, estou mexendo muito com isso. Tem a parte da saúde, doença... dieta anti-inflamatória, que é a dieta da modulação intestinal, que é uma dieta ali que faz com que nós eliminemos a quantidade de bactérias ruins que a gente tem no corpo e aumente as bactérias boas, fazendo com que a gente tenha um emagrecimento, uma saúde relacionada à resistência à insulina, hipertensão, diabetes. Tive paciente já, Fábio,
E com 40 dias de tratamento, 40, 50 dias de tratamento, voltaram no cardiologista, pacientes que eram hipertensos, e o cardiologista tirou o medicamento de hipertensão, Aí, ó. depois que o cara perdeu 12 quilos. Então, Eu conheço várias histórias dessas também, Cristiano. E eu acho que isso tudo que você está falando só reforça para as pessoas que a gente quer falar a importância da nutrição para tu ter saúde. Entendeu? Se você realmente não tiver atenção a esses detalhes da nossa alimentação hoje, moderna, está extremamente processada. Tem até uma frase que eu gosto muito de um médico que escreveu um livro que o título é Lugar de Médico na Cozinha. Não sei se você já viu. É um médico que tem enfim, já tem essa visão da importância da nutrição. Então ele fez esse livro. E nesse livro ele fala o seguinte: o supermercado é um cemitério de alimentos mortos. Sim. Porque tudo já foi tirado da terra. Pessoal, foi tirado da terra, foi colocado num caminhão, rodou não sei quanto tempo. E aí quando você vai pegar aquela laranja lá no supermercado, às vezes ela já nem tem vitamina C, né? Ou nem tem uma vitamina C numa quantidade, né? Que seria aquela quando você colhe ali na hora. Isso sem falar o que está embalado, né? O que está embalado, aí você tem um nível de processamento ainda maior. Fala o impacto disso, na sua visão, Cristiano, dessa deficiência de fibra, né? Que a gente vai tendo, porque o alimento está sendo processado. Sim. A quantidade de conservantes, de química, né? De agrotóxicos e tudo mais. Tem uma história bem interessante, Fábio, que é da uma médica chamada Terry Halls. Ela é uma médica americana, salvo engano. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Eu sei quem é. Ela foi diagnosticada com ela. Isso. Tem a foto dela na cadeira de roda e depois ela andando de bike. Isso mesmo. Cara, ela foi diagnosticada com a doença, com a esclerose, e encerrou a carreira, se trancou numa fazenda. Se trancou, entre aspas, numa fazenda, foi morar numa fazenda, passou a plantar o que ela comia, a criar os bichinhos que ela comia também. E em 2 anos ela estava curada de uma doença sem cura. Olha só o impacto desse negócio. Ela era médica, passou a estudar mais, descobriu que um dos defeitos genéticos ou dos polimorfismos genéticos que levavam ela a desenvolver a doença era um defeito na absorção de fósforo. Olha, cara. E ela passou a consumir mais fósforo suplementado e uma alimentação mais rica nesse nutriente também, e nos outros nutrientes também. E em 2 anos ela estava curada, Fábio. Então, essa talvez seja uma das principais lições para a gente aprender. O que é alimentação? Né? Alimentação, cara, é vida. O que você come, tá comendo, colocando para dentro ali, você entra numa analogia de tudo. O que você vê também está te alimentando. Então, o que te alimenta, cara, ou faz você viver, ou tá fazendo você morrer. Eu penso muito no seguinte também, Cristiano. Aliás, é algo que eu falo com bastante frequência. Nós temos hoje no planeta a maior parte da população com sobrepeso ou obesidade, né? Mais do que gente com fome. Porém, essas pessoas que estão acima do peso, elas estão desnutridas. Sim. Porque ingere-se calorias vazias, que a gente chama na nutrição, isso né? Mesmo. Que é o fast food, o que está embalado, né? Tudo com muito sódio, né? Para ter sabor, né? Aliás, a indústria alimentícia é sem dó, né? Para mim, ela tá no mesmo patamar da indústria armamentista, né? O objetivo é faturar. Isso. Tá? Então, para isso, eles enchem de sabor artificial, e aquilo gera um vício, né, Cristiano? Sim, é interessante. O que acontece? Gera um vício, sim. Por exemplo, existem algumas proteínas, por exemplo, a beta-gliadina, que é uma proteína que tem no pão, ela é viciante. A beta-caseína que tem no leite também é viciante. Viciante igual uma droga mesmo, entendeu? Então, já ouvi falar disso também. Aquela galera que fala, eu não consigo deixar de comer um pãozinho ali de manhã, um pãozinho quentinho, etc. Tá ligado a isso. Aquele leite com café que a pessoa toma que é viciado também tá ligado a isso. É interessante você falar daquela parte do refinamento, do ultraprocessamento dos alimentos. O que acontece? O nosso corpo, em 2003, mais ou menos, deixa eu contar uma história rapidinho. Em 2003, a ciência descobriu, terminou, na verdade, o projeto Genoma. O Brasil participou desse projeto. Isso um projeto bacana pra caramba. E
Depois de 2003, eles começaram a trabalhar em outro projeto chamado Microbioma. Esse projeto Microbioma quis quantificar, tratar, saber como que funcionavam os micro-organismos no nosso corpo. E foi descoberto que para cada célula humana, a gente tem 100 micro-organismos no nosso corpo. Então, esses micro-organismos são divididos entre vírus, fungos, protozoários e bactérias. Passaram a pesquisar mais as bactérias, porque já sabiam-se de algumas coisas relacionadas a elas. Descobriram que a maior parte está na nossa pele e a segunda maior parte está no nosso intestino. E essas bactérias do nosso intestino são divididas em 2 grupos. Um grupo que é gram positivo e um grupo que é gram negativo. Tecnicamente, o grupo que é gram positivo é bom e o grupo que é gram negativo é ruim. Passaram a pesquisar mais. Descobriram que pessoas que têm uma tendência a adoecer, pessoas que têm uma tendência a ser com excesso de peso, a ter dificuldades emocionais, pessoas que não são sadias, tem mais uma quantidade de bactérias ruins, que são as gram-negativas no seu corpo. Enquanto pessoas que têm uma vida saudável, que treinam, que têm uma alimentação melhor, tem mais das bactérias boas, que são as gram-positivas. Então, a alimentação ultraprocessada alimenta esse tipo de bactéria que são ruins. Tá? Esse é assunto para outro podcast, que a gente pode entrar em detalhe e explicar melhor. Mas... até aproveitando, pessoal, esse podcast vai circular aí por todas as redes, a gente vai fazer os cortes também, vai espalhar para tudo quanto é lado. E a gente conta com vocês aí para estarem comentando e a gente poder, né? Dúvidas, a gente poder entender quais os assuntos que interessam mais para o público em geral e a gente ir direcionando os próximos episódios aí em relação a isso. Fábio, perfeito. Eu acho que de mim a gente já falou bastante, né? E eu queria saber da sua história, Fábio. O Fábio é um grande profissional que eu conheci através do pessoal da Dovale, né? É Dovale, isso mesmo. E eles me apresentaram o Fábio. O Fábio é um atleta de fisiculturismo, né, Fábio? Que há 20 anos treina e participa de competições, campeão nas 3 modalidades, né, Fábio? Isso, eu brinco que eu consegui fazer uma trilogia no esporte, no fisiculturismo, que é ter o título nas 3 faixas etárias. Então, a minha primeira competição foi em 95, aqui em Brasília. A gente foi campeão brasiliense com 18 anos. E aí, ao longo desses... Hoje tá com 2023, 28 anos, né? 28 anos para trás, né? Então, ao longo dessa jornada, eu vim competindo diversas vezes, cerca de 20 vezes. E consegui conquistar os títulos, então, na Júnior, na categoria Sênior, que é de 20 a 40 anos. Agora eles reduziram para 35. E acima de 40 é a Master, foi a minha última competição em 2021. Isso, de certa forma, me dá uma satisfação, apesar de não ser um atleta de nível nacional, internacional, mas eu acho que representa um pouco do que a gente está falando aqui, que é a longevidade, né? Você manter uma condição física e de condicionamento físico com saúde, né? E conseguir levar isso aí como um projeto de vida. É realmente muito legal. E eu tenho o Fábio, eu vejo o Fábio como que ele de formação, você é formado em educação física, né, Fábio? Eu tenho uma formação, cara, interessante, assim. Meu pai é da área de tecnologia, né? Teve empresa e tal. Então, naturalmente, lá em casa, quando surgiu aquela época de escolher a faculdade, havia uma certa pressão para que eu seguisse aquele caminho, né? Uhum. E eu sempre gostei, na verdade, da tecnologia. Isso, eu tô falando de, cara, 25 anos atrás, né? Antes de internet, antes de smartphone, rede social, tudo isso aí. E assim foi, cara. Eu fiz a Universidade de Tecnologia, fui pra Católica, eu passei até entre os primeiros classificados. Só que naquela época eu já estava me envolvendo com a parte da educação física, já estava treinando e lá em casa sempre me incentivaram muito a fazer esporte. Eu sou faixa preta de judô também, do sensei Alfredo L. Arraes, um esporte que eu pratiquei muito na infância. Mas quando eu conheci a musculação, que é o que faz o fisiculturismo, né, a musculação competitiva, aquilo, cara, bateu comigo assim rapidamente, sabe? Eu vi que eu tinha um desenvolvimento. Eu me interessei muito para aquilo ali, eu realmente mergulhei de cabeça na área da musculação e logo em seguida no fisiculturismo. Então, começou a conectar para mim lá atrás a educação física, que veio logo depois, né? A parte de suplementação alimentar, que veio com a pós-graduação em nutrição esportiva. Sim.
E posteriormente eu fiz uma outra pós também na área de gerência de projetos. Que aí hoje olhando para trás eu falo, poxa, isso tudo fez sentido, né, Faz cara? sentido. É Porque as impressionante. pessoas elas não querem a dieta, o treino, o suplemento Eles querem um ou a projeto. prescrição médica. Você tem que juntar tudo isso para gerar um resultado pro E é interessante, porque é isso que eu ia falar. Eu te vejo como um health manager, né? isso. Aquele cara ali que administra a saúde do paciente, do cliente, e direcionando, ó, você tem que passar por tal profissional, seria interessante você ir em tal médico, seria interessante você ir em tal nutricionista, ó, talvez fosse interessante a gente ver essa parte do seu intestino, talvez fosse interessante a gente ver essa parte ortomolecular dos nutrientes no seu organismo. Então eu te vejo assim, o Fábio é um profissional espetacular, espetacular. Então ele tem essa formação em educação física, tem essa parte de gerenciamento de projetos e tem essa parte da nutrição esportiva de pós-graduação. E aí, assim, juntando a isso, eu tenho, cara, mais de 25 mil horas de sala de musculação, atuando como professor de musculação, como personal trainer, treinando a mim, a outras pessoas, aos atletas. Né? Isso me trouxe uma visibilidade dentro da área, né? De academias aqui, especificamente em Brasília. E assim, um conhecimento da prática, né? Do operacional, Sim. né? Que eu falo. Tipo assim, o exercício, e assim como a Tem nutrição... que saber, né, Fábio? É assim, Tem que... atividade física e nutrição são coisas relativamente simples. Se qualquer Sim. pessoa que você perguntar aqui o que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação não saudável, a pessoa sabe te dar mais ou menos uma Sim. ideia, né? Por menos conhecimento que ela tenha. Atividade física é a mesma coisa, as pessoas sabem a importância, né? Existem preferências, mas as pessoas sabem que tem que fazer. E isso pode adquirir um nível de complexidade tão alto quanto você queira, né? Sim. Na nutrição, você pode ter um nível de complexidade altíssimo. Então, isso a gente vê com pessoas que têm interesse em ter cuidados mais avançados. Assim, tem gente que não está comendo salada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que não come salada. Todo mundo sabe que é importante comer verduras e legumes. Sim. Legal. Só que a partir do momento que você está comendo verduras e legumes, opa, você já avançou. Quer avançar mais? Agora você vai procurar o orgânico. Sim. Porque aí você sai do agrotóxico. Interessante. Né? Tem que ser assim, né? Tem Vai que passo ser a passo. isso, passo a passo, justamente. Então eu vejo, por exemplo, na nutrição, sempre acompanhei muito essa integração, né, da atividade física com a nutrição. A gente sabe a importância disso terem que caminhar junto essas duas áreas, né? E muitas pessoas acabavam tendo uma visão ruim do nutricionista, da prescrição em si, porque aquilo vinha com uma complexidade que a pessoa achava ruim. Ah, o nutricionista me passou alimentos que eu não consigo comprar. E aí cai naquela, né? Pega a prescrição, faz 2 semanas e desiste. Atividade física, Cristiano, é a mesma coisa, cara. Eu coincidentemente gravei um vídeo hoje falando sobre isso aí. Chamado assim, qual que é o melhor treino? Você viu, né? Vi. Porque o melhor treino e a melhor dieta é aquela que funciona pra você, que você consegue aderir, cara. Né? Então, assim como a nutrição adquiriu uma flexibilidade que não tinha lá nos anos 90, quando eu comecei, que era você, cara, você quer fazer uma boa nutrição, você come de 3 em 3 horas, é proteína e carboidrato. Era assim, e é isso. Tem muito mais que isso, né? E de lá pra cá a gente começou a entender que tem muita coisa. Individualidade muita biológica, coisa, né? Muita coisa. Entrou o jejum intermitente, que era uma coisa que seria mal falada, né? Sim. Há 25 anos, se falasse que não tomava café da manhã, um médico nutricionista, ele ia te criticar. Então, o ovo, a gema do ovo, colesterol. Também. Tem uma série de mitos, isso aí dá um outro podcast também, hein? Dá Os mitos da nutrição, os mitos da atividade física, né? Porque a gente vem lá de trás, cara, e quando eu comecei, e até por isso um pouco eu demorei um pouco para embalar na área da educação física, porque havia um preconceito quanto, né, a profissão, era considerado uma subprofissão, né? Os profissionais de educação física eram mal vistos, assim, eram pessoas que, de repente, o cara não quis estudar, vai fazer educação física. As academias, elas não eram frequentadas por pessoas muito jovens nem muito velhas, né? Você não via pessoas de cabelo branco na academia, porque havia muito preconceito com o ambiente. Então, era um ambiente restrito a marombeiro, né? Era um negócio muito nichado. E eu brinco também falando que a nutrição, ela caminhou muito parecido, né? Sim. Na época, o nutricionista, as pessoas falavam que era o cozinheiro de luxo. Pra que eu preciso do cozinheiro de luxo? Eu sei comer e tal. Então, é legal ter participado dessa evolução Sim.
da nossa sociedade, do nosso nível de consciência em relação a essas duas esferas aí da área de saúde, que para mim, particularmente, são os pilares, tá, gente? Eu acho que tudo começa no movimento, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, a gente está cada vez mais sedentário, né? Por conta das facilidades, né, da vida. Sim. E a nutrição, como a gente comentou agora há pouco, a mesma coisa. A nutrição cada vez de menor qualidade, a busca pelo fast food, a coisa mais prática, que você abre ali e já come. Ok, Fábio, me fala um pouco também de como de alguns casos que te impactaram aí na sua vida profissional, como health manager, como treinador, como todo esse processo que você trabalha em relação ao direcionamento das pessoas, de resultados. Me conta um pouco aí de alguma história que aconteceu contigo. Muito legal, a gente falou disso, né? Como que esse impacto ele é gratificante, né? Então eu me recordo de um. Isso aconteceu com algumas pessoas, né? Mas tinha uma amiga minha que ela não gostava. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu não gosto de academia? Ah, eu Acontece as gosto, não pessoas gosto, não gosto. falarem, né? E aí eu me lembro de insistir com ela, né? E eu acho também que é importante ressaltar, muitas vezes a pessoa não gosta porque ela não foi bem orientada, Sim, né? Ou porque ela quis copiar o treino, como eu falei hoje, de uma pessoa que está num nível mais avançado. Então, aquilo assim, tá muito longe de ser prazeroso você fazer um treino de corrida quando você não corre, você está querendo treinar com seu colega que já é corredor. Quando você não malha, aí você está querendo malhar com alguém que já está malhando, né? E isso vale para qualquer atividade. Então aquilo fica penoso, fica sofrido, você fica dolorido. Cara, ninguém quer fazer isso, né? Dieta é a mesma coisa. Quem quer fazer uma dieta comendo o que não gosta e passando fome? ninguém, né? Ninguém, cara. Então falta orientação. Mas essa amiga, eu lembro que passou um tempo e ela começou a fazer a musculação, cara, e assim, se apaixonou pelo resultado. Eu até brinco, gente, falando o seguinte: a gente não gosta em si de botar o peso nas costas. A gente gosta do resultado que aquilo te traz, né? Sim, é Então você fica com o gratificante. corpo mais bonito, a sua postura melhora, você vai emagrecer, né? Você libera. Essa parte eu acho muito importante na atividade física. O impacto que tem nos aspectos emocionais, psicológicos, cara, Hormonais, né? A hora que seu braço endorfinas. tá queimando ali, ó, fazendo um bíceps, fazendo uma perna, o seu cérebro desconecta de tudo, de Sim. todos os problemas. Cristiano, foi até falando disso aqui agora, me viu uma outra história. Teve uma vez que eu vi uma reportagem, e essa me marcou muito, eu já contei essa história várias vezes, de um empresário que teve o filho sequestrado. Eu te contei essa? Não. O empresário teve o filho sequestrado, então ele quis assumir a negociação do sequestro do filho. E aí ele foi se orientar com os policiais, saber como ele devia proceder, né? Uma negociação que não é uma negociação como a de um, né, de um comércio normal ou da compra de um produto, do serviço, né? E, cara, o que me marcou nessa reportagem? Me marcou o seguinte: os policiais orientaram a ele, a esse empresário, a ele não deixar de fazer a atividade física dele diária. Eu me recordo que era uma esteira, acredito que ele fizesse alguma esteira em casa, né? Aham. Eles falaram: olha, você mantém a sua esteira para você poder manter o seu mental sob controle. Olha só. Então, cara, quando que você imaginar o pai com o filho sequestrado tá fazendo esteira enquanto o filho está sequestrado? Porque a atividade física ela tem esse impacto que muita gente desconsidera, porque a gente entende só como emagrecimento, como ganho de massa muscular, definição, essas coisas. Mas hoje, para mim, um dos maiores benefícios da Sim, atividade física certeza. é a parte terapêutica, cara. Com certeza. Produção de neurotransmissores, ela é totalmente influenciada pela atividade física. Até porque o que acontece? Se com a atividade física, você estimula a produção hormonal. Sua produção hormonal, principalmente testosterona, Fábio. Você começa a treinar, cara, eu já tive pacientes que sem suplementação e sem suplementação, eu digo fitoterapia e outros que façam aumentar a testosterona e hormonização. Sem isso, o cara começou a treinar e fazer uma alimentação saudável, saiu de 300 para 600 de Olha aí, testosterona. olha essa daí, 300 para 600. E é algo que dobra, assim, cara, faz uma diferença espetacular na vida de um homem, Nossa, principalmente se for demais, acima de cara. 40 anos, cara. Demais. Então envolve tudo isso, sim, com certeza. Certeza absoluta. Uma das coisas que envolve também, que eu costumo falar para meus pacientes, Fábio, que quem treina diminui o uso de insulina para jogar a glicemia para dentro da célula em quase 50%. Quem treina musculação, Perfeito, principalmente, cara. perfeito.
Então, resistência à insulina é algo terrível para a vida da pessoa. Se a pessoa treina, vai diminuir a utilização de insulina, e isso diminui a carga glicêmica das coisas. Isso faz com que ele tenha uma resposta melhor a várias coisas do seu organismo ali, emagrecimento e etc. Cristiano, eu tenho um outro caso também pra te contar, cara. Esse foi muito legal, cara. E esse foi bem esse trabalho Health Manager. Foi um casal. O vídeo deles tá até no meu YouTube, cara, mas na época eu não tinha o podcast antes, foi alguns anos atrás. Mas foi um caso tão fantástico que eu gravei com eles esse meio que o último encontro do projeto, né? Que durou um ano. Eles fecharam comigo lá um ano de acompanhamento com médico, nutricionista, sabe? Com a parte de treinamento, tudo prescrito, tudo integrado, né? Que é a proposta lá do Centro de Excelência Física de Brasília. A gente poder, em vez da pessoa ter um profissional em cada canto, ela ter todos no mesmo local, para que haja uma conversa entre esses profissionais, como acontece com o esporte de alto rendimento, né? O atleta de alto rendimento, ele tem uma equipe por trás dele e uma que tá direcionando estrutura para também espetacular. Eu costumo falar que a Cefis tem uma estrutura espetacular. Isso. Na questão de exames, tem os melhores aparelhos, tem mineralograma, tem... Aquilo que você não pode medir, você não pode melhorar. Cara. Né? Então, tem mineralograma, tem calorimetria, tem os exames de sangue, tem testes genéticos, né? Tudo isso tem na Cefis. E esse caso, assim, para fechar aqui, nosso tempo tá acabando, mas esse caso foi um casal, então eles vieram, Cristiano, o cara era advogado, a esposa, eu não lembro o que ela fazia, acho que ela era advogada também. E eles falaram para mim, ao redor dos seus 30 e poucos anos, casados, Fábio, a gente nunca fez atividade física, assim, nunca tivemos ligado com isso, mas, cara, queremos entrar nessa coisa aí e tal. O cara tava com uma barriguinha, sabe? Uhum. A esposa tava gordinha também. E ali a gente começou. Então vamos lá. Atividade física. Começa devagarzinho. Cara, a estratégia inicial é muito importante. Começa devagarzinho. 3 vezes e vamos por semana. progredindo. Isso, vai tranquilo, sem pressão. Mas eu tenho a foto antes e depois deles. É impressionante. O antes e depois já é um antes e depois de respeito. Agora, a gente se encontrava com uma certa frequência, cada 15, 20 dias, como eu gosto normalmente de fazer, né? Porque eu tenho essa visão de que o trabalho, ele é de relacionamento, não é de prescrição. Sim. Prescrição a pessoa Sim. pega pela internet, cara. Também. Não tem muito valor um treino, uma dieta que não vai te dar resultado. Você precisa efetivamente ter uma pessoa da sua confiança que vai te acompanhar no processo. Então, em resumo, esse casal fez esse trabalho de um ano, acompanhado. O cara, a foto dele de antes, cara, e ele comentou isso pra mim, tá gravado. Ele falou, Fábio, sabe o que eu percebi? Além da mudança física, na minha primeira foto, o meu semblante tava de tristeza. Na outra ele tava assim, cara. Ele assim, comentou isso cara. comigo, eu falei, cara, é mesmo, você notou isso aí? Jovialidade ali, é uma parte relacionada à juventude, cara. Quase um sorriso espontâneo. Na primeira o cara cabisbaixo, na outra quase um sorriso espontâneo. E as fotos, elas foram tiradas por eles em casa, né? Então não havia nenhuma maquiagem assim, tipo assim, ó, faz uma coisa assim, fica assim. Aquilo foi tão natural que ele comentou. E teve uma outra coisa que eu achei sensacional, cara. Quando eles estavam sentados comigo contando a história e falando assim, Fábio, sabe uma outra coisa que foi impactante assim nesse processo, além da parte física, né, e da gente tá fazendo atividade física, tá se sentindo melhor, condicionado, com menos gordura, né? Isso tudo faz muito bem pra autoestima. Mas ele falou assim, cara, isso fez bem pro nosso relacionamento. Faz, sim. Cara, sim, eu passei a admirar mais. Ela falou assim: olha, eu passei mais a admirar mais ele. E ele falou isso da esposa também. Então, galera, essa é a dica pra fechar aqui pra vocês. Além de tudo isso que a gente falou, saúde, relacionamento, a parte física, a parte mental, né? A terapia de você fazer o exercício, você cuidar de você se alimentar melhor, ter um intestino, tudo isso daí. Ainda também tem um plus aí, tem um bônus, cara. Você consegue fazer com que isso seja um fortalecedor do relacionamento. Sim, cara. Entendeu? Sim, certeza. Um projeto do casal, por que não, né? Eu acredito que quando a pessoa quer fazer... Eu já vivi situações assim também, acredito que você também, Cristiano. A pessoa quer emagrecer. Eu me lembrei de uma história aqui agora. A moça veio, montou a dieta, tava treinando, e quando ela voltou, ela chorou na minha frente. Ai, pô... Porque meu marido não me ajuda, ele tá trazendo pão doce todo dia. Complicado. É engraçado, mas assim,
a gente sente mais força quando as nossas esposas estão ajudando e as Sim, esposas vão sim. sentir quando o marido está ajudando Sei, também. acho que com você também. No meu caso, quando chega paciente que chega de casal para ser atendido, o índice de engajamento é bem maior. Perfeito. Eles se engajam no tratamento ali e tem mais resultados quando são os dois que estão vindo. Você Também sabe que eu conversa incentivo também essa atividade física, né? Atividade física acompanhada, seja do treinador, Sim. seja de um amigo, Sim. ou da esposa, do marido, do primo. Cara, ela ganha potência. diferente. Ela né? ganha potência. Eu, por exemplo, que sou treinador de atletas pô, tive, cara, dezenas, centenas de alunos, com certeza. Eu hoje treino com 2 camaradas que são meus clientes lá, né? Então, assim, são meus alunos. É como se eu fosse o faixa preta e eles os faixa roxa, né? Então, eu acabo sendo o mestre do treinamento, mas eles, pra mim, são a motivação a mais pra treinar. Sim. Porque os caras são motivados, são pontuais. Eu animo Léo e o outro. Marquinho, abraço pra vocês, cara. Esses caras são fera, velho. E assim, eu vejo, então, por experiência própria, como que é legal você ter alguém que pode te dar essa motivação, sabe? A motivação, justamente. E até no ânimo também. Bora, cara. Não, hoje tô desanimado. Não, pô, vamos desanimado mesmo. Animado, desanimado, a gente vai mesmo. De qualquer jeito, bora. É bacana isso ali. Muito bom. É muito bom. Sim. Cara, então, Ok. estamos fechando aqui esse primeiro episódio. Galera, eu queria mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores aqui. Tá aí, ó. Centro de Excelência Física. Então, a gente falou um pouquinho aqui, né, nessa conversa. Lá vocês vão encontrar, galera, um trabalho que é diferenciado, porque, como eu falei, além do serviço integrado e você ter todas as especialidades da medicina, da nutrição, psicologia, esse trabalho das emoções, cara, isso é até uma linha da nutrição, depois vai dar um podcast sobre isso aí, que é a nutrição comportamental. Sim. Tem pessoas que estão descontando na comida, então não adianta você fazer prescrição se você não trabalhar as emoções. Então nós temos lá a profissional, Maria Tereza, excelente profissional de desenvolvimento pessoal, para fazer esse tipo de mentoria. Os exames laboratoriais, eu acho que hoje é um grande diferencial, você poder fazer a medição custeado pelo plano de saúde, se você tiver, e em cima desses exames e outros mais que a gente tem lá, que a gente falou aqui rapidamente, mas depois a gente aprofunda, você poder ter mais informações, mais dados corporais da sua saúde, que nos ajudam a ter as métricas que a gente pode utilizar para evoluir. E o mundo dos suplementos, que deixou pra gente aqui, ó. Esse wheyzinho aqui, cara. Top, hein? Esse whey é top. Tá? Esse whey aqui é um que eles chamam de ready to drink, é pronto para beber. Você não precisa misturar. Tá lá. Ah, tá. Você não precisa de garrafinha de nada, tá pronto para beber. Praticidade, tá? Sem lactose, 20 gramas de proteína. Galera, isso aqui é legal pelo seguinte. Eu venho da época que o suplemento, Cristiano, ele era considerado anabolizante. O suplemento e o anabolizante... A gente conversa mais sobre isso, que eu tenho histórias para contar para você de pacientes. Sim, cara, o suplemento e o anabolizante estava na mesma categoria 20 anos atrás, né? Havia muito preconceito com a utilização de suplemento. Enfim, é legal de ver o quanto que avançou, quanto que as pessoas passaram a entender que... não, cara, isso aqui é saúde, né? Para algumas pessoas representa você complementar nutrientes que ela não ingere ou por questões pessoais. Eu tenho aversão a esse alimento. Ou por questões regionais, por exemplo, aqui no Centro-Oeste a gente tem menos peixe de água profunda, naturalmente a gente tem menos ômega 3. Isso mesmo. Em países muito frios, a vitamina D do indivíduo fica baixa porque toma menos sol. Então, eu sempre vi a suplementação como uma forma de você corrigir as deficiências. E o que é o suplemento? O suplemento é um alimento. É isso que tem que demonstrar para as pessoas. O suplemento é um alimento cadastrado na Anvisa. É um alimento cadastrado na Anvisa que supra as necessidades, igual você está falando aí. É assim que funciona. Todo suplemento é um alimento. Essa é o direcionamento. Então, todo suplemento é um alimento. É assim que é conhecido, é assim que é registrado. É isso aí, cara. E, então, assim, eu digo para vocês o seguinte, gente. Tá muito mais fácil hoje em dia você ter uma boa alimentação, independente do suplemento ou não, tá? Até a suplementação hoje tá no supermercado, né Cristiano? O YoPro, esses produtos hoje que tem whey, cara, estão no supermercado.
Então é legal de ver como popularizou e como que isso pode facilitar a sua vida. E é muito interessante também essa utilização da suplementação em diversas vertentes, Fábio. É algo assim que maravilhoso. Por exemplo, há alguns estudos que demonstram que o consumo de um whey antes do almoço e do jantar diminui a resistência à insulina. Olha só como é interessante. Ah, legal, não é interessante? Então a gente tem que ter essa visão da suplementação, além da parte esportiva também. Tem a parte clínica também que é utilizada na questão da suplementação. Por exemplo, creatina. Isso aí dá outro podcast também. Mas creatina, cara, além do ganho de massa muscular... No início a visão era só essa, né? É pra potência, explosão e musculação e massa muscular. Mas hoje... Concentração, cara. Para concentração. O cérebro utiliza muita creatina, sabe? E uma parte cardíaca também, já vi que tem mostrado benefícios, né? Diminui a resistência à insulina também quando a pessoa está treinando e toma a creatina. Então tem tudo isso envolvendo a suplementação, né, Fábio? Show de bola. Cristiano, obrigado aí, cara. Excelente, que seja o primeiro de muitos. Sim, vai ser. Que sim. a gente possa impactar realmente muitas pessoas. Nós fizemos uma oração aqui antes de começar, onde, até arrepiei aqui, Carol, onde foi falado isso. Eu acho que isso diz muito sobre os nossos valores, sim, né? Assim como nós temos lá nas empresas também uma definição de cultura, sim, onde a gente tem os valores definidos e isso ajuda muito a nortear, né, o que a gente busca e para onde a gente quer ir. Isso mesmo. E eu acho que impactar pessoas, cara, positivamente, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento, trazendo histórias, né, que a gente tem para contar, eu acho que é algo assim extremamente gratificante e espero aí que com as bênçãos de Deus a gente consiga seguir em frente com o projeto. Isso mesmo, tenho certeza absoluta que esse foi o primeiro de muitos, tá? E compartilha aí, galera. Compartilha aí, tá? A gente vai falar sobre muitos assuntos, vamos chamar muitas pessoas, né, Fábio? Especialistas para discorrermos em cima de assuntos aí que são muito bacanas. Fechado. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.